Gostaria que o senhor ajudasse a gente a compreender um pouco qual que é a importância desse encontro em um momento de fragilidade do Conselho de Segurança, né? Nós temos ouvido aí uma dose significativa de críticas a esse órgão, a capacidade dele de ajudar a conter aí o conflito lá no Oriente Médio, quem sabe abrir aí uma frente um pouco mais eficiente de diálogo. Bem-vindo. Obrigado, Clarissa. É um prazer falar com vocês novamente. É verdade, nós temos questionado muito a capacidade que a ONU tem, em especial o Conselho de Segurança, de ter a possibilidade de criar novos mecanismos de cooperação, de diplomacia e de negociação. Infelizmente, o Conselho de Segurança ele tem sido travado na questão ligada a Israel, principalmente em relação aos seus aliados, há mais de 40 anos. Por isso, é muito improvável que, nesse momento, nós tenhamos, a partir do Conselho de Segurança, uma negociação hábil que possa efetivamente gerar um cessar-fogo ou uma negociação que acabe com o conflito objetivamente. Nesse momento, o que os atores têm feito é muito mais explorar as narrativas que são construídas por cada um dos lados. Os israelenses, os iranianos, os americanos, os russos, todos eles estão usando o Conselho de Segurança, dessa visibilidade que é feita a partir do Conselho de Segurança, para defender os seus interesses e como eles enxergam a possibilidade do conflito. O que é dito, porém, é que a gente tem que levar em conta que esse ataque em especial que ocorreu recentemente de Israel em relação ao Irã, ele fere as regras, né, as normas da Carta da ONU e, portanto, ele tem sido questionado por muitos atores. E, ao mesmo tempo, nós temos uma discussão em torno da necessidade de respeitar o direito internacional vindo de países como a própria Rússia, apesar do ataque à Ucrânia há alguns anos, que também foi uma agressão, apesar dos Estados Unidos, que fizeram outra agressão agora em relação ao Irã, sem justificativa e sem aprovação, né, dos seus congressistas, o que mostra que há uma grande hipocrisia em jogo desses principais atores que querem defender como eles veem esse cenário internacional, os seus interesses, mas que de fato não se abrem para o processo de negociação. O que eu vejo, portanto, é que nós estamos numa sinuca de bico, né? A gente está numa situação extremamente delicada que as instituições não têm sido vistas como capazes de organizar uma mesa de negociação efetiva. Professor, gostaria de aproveitar a presença do senhor aqui para a gente analisar um pouco as falas que já foram feitas aí por alguns dos participantes dessa reunião do Conselho de Segurança da ONU. A gente tem especificamente a China, por exemplo, que vive aí uma situação de bastante fragilidade diante desse ataque dos Estados Unidos, justamente pelo impacto que uma reação iraniana poderia ter na sua economia. Claro, a gente sabe que um eventual fechamento ali do Estreito de Hormuz poderia impactar em toda a economia mundial, mas a China em especial surge aí como um personagem bastante vulnerável nessa equação. Gostaria de uma avaliação sua, num primeiro momento, da reação e do posicionamento apresentado nesse encontro pelos chineses. Vou querer falar com o senhor também daqui a pouquinho a respeito das posições externadas aí por outros países, mas no caso específico da China, como que o senhor enxerga aí esse momento de fragilidade do país asiático? É verdade, a China hoje depende muito do parte do seu petróleo que é importado, vem justamente em grande parte do Oriente Médio. O Irã é um dos grandes parceiros nesse caso, assim como outros países da região. A economia chinesa é uma economia que, apesar de ter avançado muito em renováveis, na contribuição de mecanismos mais verdes, na produção a partir de eólico, solar, etc., ainda depende bastante do petróleo para quase todos os seus grandes setores. Isso, portanto, mostra a fragilidade que a China, assim como os demais países que dependem muito do petróleo, como os países europeus, como os Estados Unidos também, tem em relação a esse conflito. Essa fragilidade se dá na necessidade de manutenção dos preços, especialmente, que estão ligados a tudo que depende do petróleo. Então, a gente pode pensar principalmente aqui em relação à questão da energia, mas também em relação aos transportes. O preço do combustível ficando caro, ele aumenta o preço naturalmente de todos os produtos. E isso vai impactar não apenas na capacidade produtiva da China, mas também em relação à sua população, ao consumo, a uma pressão inflacionária, como nós já vimos acontecer em relação à guerra da Ucrânia. Quando Rússia e Ucrânia entraram em conflito, nós tivemos um aumento do preço do petróleo que automaticamente levou muitos países do mundo a ter uma inflação maior, inclusive os Estados Unidos e os países europeus, que têm levado justamente a grandes mudanças eleitorais nesses países.
Então, a China, eu tenho visto, é a única, na verdade, das grandes potências, realmente, que tem adotado um discurso de maior calma, de uma necessidade de contenção, da necessidade de diálogo efetivo e condenando, portanto, agressões e tudo aquilo que foge ao direito internacional. Eu não estou aqui para falar o mérito do que é correto, do que é errado, de quem, né, entra nessa lógica. Mas o meu foco é entender que, aparentemente, a China, de fato, tem interesse na manutenção da estabilidade da região e na busca por mecanismos diplomáticos e não os que usam das Forças Armadas. Agora, professor, ainda a respeito da China, como que o senhor imagina que poderia se comportar o país diante de uma nova escalada aí, uma intensificação desses atritos? Porque quando a gente observa, em especial aí, a relação entre os chineses e o Irã, também esse vínculo diplomático aí e estratégico pode acabar sendo bastante abalado, né? É verdade. Hoje nós temos uma relação próxima do Irã com a China, assim como do Irã com a Rússia e demais países do BRICS. Afinal, nós estamos falando hoje de países que compartilham de algumas questões importantes, como a necessidade de reforma das instituições, da necessidade de criar novos mecanismos de governança mundial. Então, em termos de valores, de processos nesse sentido, esses países compartilham esse mecanismo, inclusive com o Brasil e vários outros países do chamado Sul Global, como a Índia, como a Argentina, o México, a Indonésia, a Turquia, entre outros. O que significa isso? Significa dizer que eles já entendem que o Conselho de Segurança, por exemplo, a própria ONU, como foi criada lá em 1945, ela não atende mais às necessidades que nós temos hoje. E isso é verdade se nós olharmos, por exemplo, para um Conselho de Segurança que tem 3 representantes europeus, mas apenas praticamente 2 asiáticos, a China e a Rússia, se nós considerarmos a Rússia enquanto país euroasiático. Então, há uma necessidade, um pedido da China e desses países, junto do Irã, por exemplo, de que se criem novos mecanismos diplomáticos de cooperação para que possam ser evitados esses tipos de conflitos. Então, eu vejo uma posição extremamente cautelosa da China. Não consigo imaginar, pelo menos no curto prazo, uma presença chinesa na região. Isso não faz parte da política externa chinesa, né, adotar algo como mandar tropas, mandar equipamentos. Isso tem sido muito mais uma tática tradicional do Ocidente em relação aos conflitos, guerras civis, guerras étnicas que têm acontecido nas últimas décadas, por exemplo, no continente africano e asiático, além do latino-americano. A Rússia também tem usado muito dessa tática em relação à questão do conflito com outros países, né, em especial ali falando da Ucrânia, a questão dos Estados Unidos, mas a China não. A China eu tenho percebido como um ator que ganha muito com a manutenção da estabilidade. A China sabe que o melhor para ela nesse momento é um mundo mais estável, é um mundo com trocas, com comércio internacional regulado e com capacidade de fato de que esse comércio internacional permaneça sem violações. E tudo que esses conflitos têm feito é justamente atrapalhar o acesso da China e dos demais países, inclusive Estados Unidos, à energia com preço melhor, aos transportes e, portanto, nós temos nesses últimos anos, com todos esses conflitos, provavelmente um déficit de PIB, né? Ou seja, um PIB menor do que deveria ter sido para todos. Então, na minha percepção, a China foca na lógica da prosperidade interna e global. Para ela não é interessante assumir riscos e custos, enquanto ela é um país que ainda ascende como grande potência.